Bom, na última aula a gente começou a discussão de rotações, em particular de cinemática rotacional. E a gente viu que para descrever um movimento de rotação, a gente precisa de dois ingredientes básicos, que é o eixo de rotação e um ângulo que define a posição angular do meu corpo, né, ao longo da sua trajetória, né? Então, ao definir quem é essa função θ de t, a gente sabe como está ocorrendo esse movimento de rotação em torno desse eixo de rotação, né? Então, tem um eixo de rotação que é sempre perpendicular ao plano de rotação e o ângulo θ me define a posição do meu corpo nesse plano de rotação, tá? Além disso, a gente viu que a gente pode definir um vetor velocidade angular e um vetor aceleração angular, né? Então, a velocidade angular é a variação desse ângulo com relação ao tempo, e a aceleração angular é a variação da velocidade angular com relação ao tempo. Então, é o análogo de velocidade e aceleração no caso linear, mas aqui é para o movimento de rotação. Tá? E a gente viu que essa velocidade angular, a gente define a direção do vetor alinhado com o eixo de rotação. Isso é extremamente útil, porque aí esse vetor me dá quanto o ângulo está variando com o tempo e também me diz qual é o eixo de rotação, tudo em um único objeto. Tá? E aí o que a gente vai querer discutir na aula de hoje é o caso de uma velocidade, no caso em que a aceleração angular, esse vetor alfa aqui, ele é constante. Tá? Então, a gente vai assumir que o eixo de rotação está sempre constante, é sempre fixo. Tá? E, além disso, que essa velocidade angular, ela está variando com uma taxa fixa. Né? Então, não é que o ângulo está variando com uma taxa fixa, né? A variação do ângulo é a velocidade angular. O que a gente vai assumir aqui é que a aceleração angular é constante, né? Então, aqui, na verdade, tem um errozinho, né? O que eu quero dizer é alfa igual a constante, tá? Nesse caso, o que a gente pode derivar, certo? Então, a gente sabe que o alfa é d ômega dt, certo? Então, alfa é d ômega dt, certo? Então, se o alfa é uma constante, né, a derivada de que função me dá uma constante? É uma função linear no tempo, né? Então, aqui a gente obtém que ômega vai ser igual a ômega zero mais alfa t. Tá? Então, vejam que, né, simplesmente pelo fato de alfa ser a derivada de ômega com relação ao tempo, né, se eu assumo que alfa é constante, eu sei quem é essa função ômega de t. Certo? Ela é um ômega zero mais alfa t, que é o análogo de v igual a v zero mais at, porém no caso de rotações. Certo? Então, esse é o primeiro resultado importante para o caso de uma aceleração angular constante. E o que eu derivo, então, para o meu ângulo θ? Né? Agora que eu sei quem é o ômega, como eu sei que ômega é igual a dθ dt, eu consigo também, integrando essa equação, determinar que essa função θ de t vai ser um θ0 mais ômega zero t mais alfa t quadrado sobre 2. Então, eu sei aqui também quem é a minha trajetória. Né? Então, no caso particular de uma aceleração angular constante, eu sei qual é o tipo de função que a minha velocidade angular e o meu ângulo tem que satisfazer, né? Que são análogos aos casos lineares com aceleração constante. Tá? Além disso, dá para mostrar, por total analogia, que a gente vai ter algo muito semelhante à equação de Torricelli, mas para velocidades angulares e variações angulares. Então, eu tenho essa expressão aqui, que é o análogo de Torricelli, que me diz que a velocidade angular final, em um certo determinado instante de tempo ao quadrado, é igual a inicial ao quadrado, mais duas vezes a velocidade angular, vezes a variação angular, ou quanto esse ângulo mudou entre esses instantes de tempo, o T0 e o TF. Tá bom? Então, a gente tem todas essas relações importantes no caso de uma aceleração angular constante, que a gente pode simplesmente traduzir do caso linear. Tá? Mas eu queria chamar a atenção aqui que o caso em que a aceleração angular
é constante, não quer dizer que a aceleração do corpo é constante. Certo? Então, é importante que a gente faça essa distinção entre a aceleração angular e a aceleração linear do corpo, de fato, a aceleração do corpo. Certo? Então, só para deixar isso mais explícito, né? Imagina o caso de um caso super simples, onde o alfa, na verdade, é zero. Certo? Então, não só é constante, como é zero. A gente já viu que, nesse caso, quando o alfa é zero, o que a gente está, na verdade, é no caso particular de um movimento circular uniforme. Tá? E a gente viu que no movimento circular uniforme, a minha aceleração ela sempre aponta para a origem. O módulo dela é constante, mas ela está sempre apontando para a origem. Então, conforme o corpo vai se deslocando, a direção e o sentido dessa aceleração estão mudando com o tempo. Então, esse vetor aceleração não é constante. Tá? Mesmo quando o alfa é zero, o vetor aceleração não é constante. Tá? Então, isso é bastante importante, porque por que eu estou insistindo tanto nesse vetor aceleração? Porque é esse vetor que entra em F igual a ma. Não é o vetor, né, não é o vetor alfa, é justamente essa aceleração total do corpo, aceleração linear. Tá? Então, é importante lembrar que, mesmo no caso de uma aceleração angular constante, a aceleração linear, que é o que vai entrar lá em F igual a ma, não é constante. Ou não necessariamente é constante. Tá bom? Então, vamos discutir alguns exemplos para praticar esses conceitos. Tá? Então, o primeiro exemplo simples é um exemplo simplificado de um malabarismo com bastão. Né? Então, vocês já devem ter visto. Imagina que eu tenho um bastão aqui com duas bolinhas, dois pezinhos na ponta, e eu jogo ele para cima, rodando em torno do centro dele. Né? Então, eu jogo ele com uma velocidade inicial para cima V0, mas eu jogo também com uma velocidade de rotação ômega. Então, o que vai acontecer com esse bastão? Ele vai subir, né, e vai girar. Então, ele vai fazer esse movimento aqui, e depois ele vai cair, vai voltar, né, ele vai subir até uma altura máxima e ele vai cair girando. E eu vou assumir que essa velocidade angular de rotação é constante, que na verdade é uma boa aproximação para esse caso. Tá? Então, a primeira pergunta que a gente quer responder é: quanto tempo leva para o bastão voltar para minha mão? Né? Se eu joguei ele aqui, eu vou assumir que eu joguei ele do zero, quanto tempo leva para ele voltar? Tá? E esse, na verdade, é um problema que não tem nada a ver com rotações, porque eu posso olhar só para o centro de massa do bastão. Né? O bastão, ele é esse meu bastão, ele é um sistema com duas partículas, ou duas massinhas aqui nas pontas. Estou, né? Desprezando a massa do bastão, estou pensando só nas pontas dele. Se eu olhar para esse sistema, né, a única força externa que atua sobre ele é a força-peso. Então, é como se eu estivesse jogando um corpo para cima. Né? Se eu olhar para o centro de massa, o centro de massa vai fazer isso daqui, né? Ele vai subir e descer. Né? Então, se eu olhar para o centro de massa do bastão, que por simetria vai estar no meio dele, porque essas massas são iguais, né? Se eu fixar o meu olho no centro do bastão, esse centro vai fazer isso daqui. Então, o tempo que leva para o bastão voltar para a minha mão é o tempo que o centro de massa leva para subir e voltar para o ponto inicial. Tá? Então, se a gente focar a nossa atenção no centro de massa, a gente responde essa questão sem grandes problemas. Então, como eu só tenho aqui a força-peso atuando, a gente já sabe, né? A gente já fez isso diversas vezes, a gente já sabe como que vai ser essa trajetória em função do tempo, né? Se eu focar no centro de massa. Vai ser a posição inicial, que nesse caso é zero, porque o centro de massa sai da origem, mais velocidade inicial, vezes tempo, menos gt² sobre 2, j chapéu. E a minha velocidade inicial, ela está na direção j. Então, é v0 t j chapéu. Então, a minha trajetória vai ser v0t menos gt² sobre 2, j chapéu. E para saber quanto tempo ele leva para sair do zero e voltar para o zero, eu quero saber quando que esse r vai ser zero novamente. Então, R do centro de massa igual a zero, vai implicar que V0t menos gt² sobre 2 é zero. E aí eu tenho duas soluções, uma é t0, mas esse é o instante inicial, não é o que eu estou interessado, e a outra solução vai ser t
vou chamar de TF, igual a 2V0 sobre G. Tá? Então, esse é o tempo que leva para o bastão voltar para a minha mão. Tudo bem? Então, esse foi um problema que não teve absolutamente nada a ver com rotações, era só um problema de centro de massa disfarçado. Tá? Mas a segunda parte do problema envolve, sim, rotações. Então, a segunda parte me pergunta o seguinte: se a velocidade angular é constante, qual tem que ser o valor mínimo dessa velocidade angular para o meu bastão dar uma volta completa? Tá? Então, tem diferentes maneiras da gente responder esse problema. A gente poderia até, por argumentos simples, chegar na resposta, mas vamos tentar usar os nossos conceitos de cinemática que a gente introduziu. Né? Então, se a gente focar agora no movimento do bastão, né, só no movimento de rotação, então esquece o movimento do centro de massa e olha só para o movimento de rotação. Né? Então, inicialmente, o meu bastão está aqui, eu vou definir esse como ângulo zero, e aí depois de um tempo ele vai rodar, né? Então esse ângulo θ vai aumentando, e aí vai chegar, né? Ele vai chegar no máximo, vai voltar, quando ele chegar na minha mão, ele vai estar em um certo ângulo θ. Eu quero saber qual que é a velocidade mínima de rotação para ele voltar na horizontal. Tá? Então, como a minha velocidade angular é constante, eu sei que o meu θ de t tem que ser um θ0 mais ωt. E o que é o θ0? É o ângulo inicial, que é zero. Então, isso aqui é simplesmente ωt. E eu quero saber, né, quanto que vale esse ângulo no momento em que o bastão volta para a minha mão. Então, em t igual a tf, esse ângulo vai valer ω vezes o tf que a gente acabou de calcular, que era 2V0 sobre G. Então, esse é o ângulo com que o bastão vai voltar. Né? Quando o centro de massa chegar de novo na minha mão, o bastão vai estar nesse ângulo. E eu gostaria de impor o quê? Que o bastão voltasse na horizontal. Tá? E aí eu tenho algumas opções para isso. Tá? O bastão pode voltar na horizontal se ele der uma meia volta, né? Então imagina que ele saiu aqui, aí ele foi lá para cima, e ele deu meia volta, ou seja, a variação total do θ foi π, ele vai voltar na horizontal. Ou então ele pode dar uma volta completa, o θ pode ser 2π, ou ele pode dar uma volta completa e meia, vai ser 3π e assim por diante. Né? Então eu tenho todas essas possibilidades de ângulo θ que fazem que o bastão volte na horizontal. Né? Ele pode dar um número grande de voltas e voltar na horizontal. Só que eu quero saber qual é o ω mínimo, certo? Então, o ω mínimo vai ser o menor ângulo possível, tá? Que nesse caso é π. Então, quando o θ for π, ou seja, no instante em que o bastão volta para a minha mão, eu quero que θ seja π, então eu vou impor que isso aqui vai ser igual a π. Então, o ω mínimo vai ser πg sobre 2V0. Esse vai ser o ω mínimo. Tá? Então, essa é a velocidade mínima com que eu tenho que rodar o bastão para que ele volte na horizontal. Então, tipicamente, se eu estou fazendo algum malabarismo, eu gostaria de jogar e que ele voltasse numa posição que seja boa para eu pegar. Então, assim eu consigo determinar qual que é a velocidade angular mínima que eu preciso jogar esse bastão para ele voltar na minha mão. Tá bom? Obviamente, depende da velocidade vertical que eu estou dando para ele. Né? Porque quanto maior a velocidade vertical, mais ele vai subir, ou seja, mais tempo ele vai demorar para voltar na minha mão, e aí menor pode ser a velocidade de rotação, porque ele pode girar bem lentamente, porque ele vai ter bastante tempo para voltar. Tá bom? Então, esse exemplo era um exemplo onde não entrou o conceito de aceleração angular, a gente tinha somente
um movimento simples, com uma rotação constante, mas a gente viu como a gente pôde descrever um movimento relativamente complicado, né, de um corpo subindo, né, de um bastão rodando, e a gente conseguiu separar ele em duas partes, o movimento do centro de massa e o movimento de rotação. Tá? Para corpos rígidos, isso é sempre possível. Tá? Então, vamos considerar um segundo exemplo aqui, tá? Que é um exemplo interessante de que a gente chama de um rotor, tá? Que aparece, ou, enfim, eu, na verdade, nunca vi esse brinquedo, mas é um brinquedo que existe em alguns parques de diversão, certo? Então, a ideia é que as pessoas ficam aqui nesse rotor e isso começa a girar relativamente rápido e as pessoas ficam coladas na parede e elas podem até flutuar, se for o caso. Né? Então, deixa eu mostrar um videozinho disso aqui acontecendo, certo? Então, eu tenho aqui essas crianças nesse rotor, né? E o rotor começa a girar, certo? E aí ele vai acelerando, vai ganhando velocidade, e aí, conforme ele vai ganhando velocidade, as pessoas vão sentindo uma força contra a superfície, né, desse cilindro, e aí essa força faz com que elas fiquem presas nessa superfície e que possam até se descolar do chão. Certo? E a gente vai querer entender exatamente o que está acontecendo aqui, né? O que faz, que forças são essas que permite com que a pessoa, de certa forma, flutue. Né? Então, se a gente vê aqui, ó, agora as crianças estão presas, né, contra a parede e nem flutuam, e nem, né, vencem a força-peso, elas ficam aqui, né, flutuando, entre aspas, aqui. Então, essa é a ideia do brinquedo, né? Você pode, inclusive, sei lá, ficar de cabeça para baixo, fazer alguma outra coisa, certo? Então, vamos tentar entender o que acontece aqui nesse caso, tá? Então, nesse exemplozinho que a gente vai discutir, a gente tem esse rotor acontecendo, tá rodando, e eu vou assumir que ele roda né, ele começa parado, então ele começa com uma velocidade angular nula, e ele vai até uma velocidade angular de 5π sobre 4, escolhi um número aqui, né, radianos por segundo, em 30 segundos. Tá? Então, em 30 segundos ele sai do zero e atinge essa velocidade máxima final. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai querer calcular é qual é a aceleração angular. Né? E o enunciado me diz que essa é uma aceleração angular constante. Né? Se ela é constante, eu posso calcular ela simplesmente fazendo, né, variação de velocidade angular total dividido pelo intervalo de tempo. Certo? Então, nesse caso, é simples calcular a aceleração angular. Né? Como ela é constante, ela vai ser igual à média, que vai ser um ΔΩ sobre ΔT. Então, isso aqui vai ser, né, o ômega final é 5π sobre 4, o inicial é 0, tudo isso dividido por 30 segundos. Então, isso aqui dá 5π sobre 120. Então, meu alfa vai dar aproximadamente 0,13 radianos por segundo ao quadrado. Lembrando que essas são as unidades em SI. Então, essa é a aceleração angular desse brinquedo, nesse exemplo particular aqui. Vamos ver qual que é a próxima questão. A próxima questão é um pouquinho mais interessante, me diz o seguinte: quantas voltas o brinquedo vai dar até chegar nessa aceleração, ou nessa velocidade máxima? Ou seja, nesses 30 segundos em que ele sai do zero e chega nessa velocidade de 5π sobre 4, quantas voltas ele deu? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, vamos de novo usar os nossos conceitos cinemáticos, né? Rotacional. Como a aceleração angular é constante, a gente sabe que a nossa posição angular vai ser um θ0 mais ω0t mais αt² sobre 2. Mas a velocidade angular inicial é 0. Eu vou assumir que o ângulo inicial é 0. Normalmente essa é uma escolha que a gente pode fazer. E, portanto, o meu ângulo em função do tempo é simplesmente αt² sobre 2. Se eu quiser saber qual é o ângulo quando t for 30 segundos, ou seja, no final da aceleração. Tá? Quando t for 30 segundos, isso aqui vai ser... Bom, alfa a gente acabou de calcular, né? 5π sobre 120. Quando t for 30, que eu vou ter 30 ao quadrado, dividido por 2.
Então, isso aqui vai me dar aproximadamente, deixa eu colar a resposta aqui, 18,75 π. Se eu dividir por... Né, isso aqui é a variação total do meu ângulo. Né? Então, meu ângulo variou várias vezes, né, muito mais do que 2π, então eu sei que eu dei várias voltas. Se eu quiser saber quantas voltas eu dei, né, eu sei que cada volta é 2π. Né? Então, se eu dividir esse Δθ por 2π, ou seja, se eu dividir 18,75 π por 2π, eu vou ter um número de voltas. Isso dá aproximadamente 9,3 voltas. Tá? Então, eu dou 9 voltas completas e mais 1/3 de uma volta, algo assim. Tá bom? Então, a gente vê que usando esses conceitos é fácil calcular essas coisas. Né? Se não, a gente teria que, né, sei lá, fazer todo um malabarismo para conseguir contar essas voltas. Né? Mas usando os conceitos de cinemática rotacional, é trivial fazer essas contas. Né? Desde que a gente entenda, né, quais são as hipóteses válidas. Nesse caso, o ponto importante é que a aceleração é constante. Então, o meu θt satisfaz essa expressão aqui. E a gente tem que também conseguir visualizar o que está acontecendo para entender como é que esse θ está relacionado com as voltas. Né? Então, a cada 2π, eu tenho uma volta. A próxima questão, que já começa a entrar na dinâmica do movimento, é a seguinte. Ele fala, se a gente assumir que o rotor tem um raio de 3 metros, ele pede para a gente calcular qual é a força de atrito que mantém uma pessoa de 50 quilos colada na parede, certo? Sem cair. Então, vamos tentar analisar esse problema, certo? Então, se eu tenho um corpo com uma aceleração angular, a gente viu que essa aceleração angular gera um vetor aceleração no corpo. Tem duas componentes, a componente tangencial e uma componente centrípeta. Em módulo, a componente tangencial é αr e a componente centrípeta é ω²R. Se eu quiser representar vetorialmente, a gente viu que a componente tangencial está sempre na direção da velocidade e a centrípeta sempre aponta para o eixo de rotação. Então, para simplificar aqui a nossa análise, eu vou considerar que a pessoa está passando, vou considerar um instante que a pessoa está passando pelo eixo Y, né? Não faria diferença onde ela está ao longo da rotação, mas vou assumir que ela está passando pelo eixo Y. O meu rotor aqui ele está rodando nesse sentido, e aí eu vou escrever o vetor, a aceleração que essa pessoa tem que ter, então, para ela andar junto com o rotor. Ela está colada na superfície do rotor, ela está fazendo o mesmo movimento de rotação que o rotor está fazendo. Tá? Então, né, usando esse resultado aqui, que a gente calculou na aula anterior, a gente tem que essa aceleração vai ser menos αr na direção I chapéu, né, para esse instante aqui que a gente está considerando, menos ω² na direção J chapéu. Então, essa aceleração que a pessoa tem. Certo? Mas, pela segunda lei de Newton, a gente sabe que essa aceleração tem que ser gerada por uma força resultante que atua nessa pessoa. Então, vamos analisar quais são as forças que podem estar atuando nessa pessoa presa no rotor. Certo? Então, se a gente analisar primeiro olhando para a visão frontal, então é como se a gente estivesse no centro do rotor olhando para a pessoa, né? Então aqui nesse desenho as paredes do rotor estariam por aqui assim, tá? Eu estaria vendo a força peso, né? Que está puxando a pessoa para baixo. Eu tenho a força normal, que é a força de contato entre as costas da pessoa e o rotor. E aí eu tenho a força de atrito que tem que estar na superfície, né, do rotor. Certo? Então, tem que estar nesse plano XZ aqui. A gente vai ver que ela vai ter que ter uma certa inclinação nessa direção. Se eu olhar de cima, o que eu vou ver? Eu vou ver a normal apontando para o eixo do rotor. A força de atrito, né, não dá para ver, ela teria também uma componente em Z, aqui só dá para ver a componente em X. E a força peso estaria para baixo, né, na direção menos
né, contrária ao eixo Z. Certo? Então, vamos escrever essas forças, e aí essas forças vão ter que ser responsáveis por gerar essa aceleração. Então, igualando essas duas coisas, né, usando F igual a MA, eu vou conseguir determinar as forças, uma vez que eu já sei qual tem que ser a aceleração da pessoa. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, vamos começar pela força-peso, que é a mais simples. Né? Nesse meu sistema de coordenadas aqui, né, onde o eixo Z é o vertical, ela está na direção oposta ao eixo Z, então ela é menos mg K chapéu. A força normal, eu não sei quanto que ela vale em módulo, mas se eu olhar para o meu desenho aqui, eu vejo que ela está na direção menos J chapéu. Certo? Então, vou escrever isso como menos NJ chapéu, não sei quanto que vale N. E a força de atrito, ela tem duas componentes, né? Uma em X e uma em Z. Certo? Então, no meu desenho aqui, ela vai ter uma componente em Z, K chapéu, e uma componente na direção oposta ao eixo X. Então, ela vai ser, eu vou chamar isso de um menos Fx e chapéu, mais um Fz, K chapéu. Depois a gente vai calcular quanto que vale essas quantidades Fx e Fz. Né? Se eu errei, né, se a força de atrito não está para cá, mas está para cá ou para cá ou para cá, tudo que vai acontecer é que esses números aqui eles não vão ser positivos. Né? Isso vai permitir mudar a direção da força de atrito. Então, não estou perdendo nada assumindo que ela está para cá. Então, a minha força resultante, né, se eu somar todas essas forças, a minha força resultante, a componente em X dela vem só da força de atrito, então vai ser menos Fx e chapéu. A componente em Y vem só da normal, então é menos N J chapéu. E a componente Z, né, tem contribuições da força-peso e da força de atrito. Então aqui eu vou ter Fz menos Mg K chapéu. E agora isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração que a gente acabou de calcular aqui em cima. Tá? Então, isso aqui tem que ser igual a menos m alfa r i chapéu menos m ômega quadrado r j chapéu. Então, igualando essas duas coisas, a gente obtém as seguintes identidades. Né? Se eu comparar a componente x da força resultante com a componente x de massa vezes aceleração, eu vou ter que Fx tem que ser igual a m alfa r. Se eu comparar a componente y, eu vejo que a normal tem que ser igual a m ômega quadrado r. E se eu olhar para a componente z, eu não tenho aceleração em z, né? Eu estou assumindo que a pessoa está flutuando na direção zero, né? Ela não está nem subindo nem descendo. Então, isso aqui tem que ser zero. Então, a força de atrito tem que cancelar a força-peso, como já era esperado. Então, agora eu consegui determinar quais são as componentes da força de atrito. Né? Se eu quiser escrever o vetor força de atrito aqui, isso aqui vai ser, então, menos m alfa r i chapéu, mais mg K chapéu. Em números, né, como a gente já calculou todos esses valores, a gente pode escrever que a força de atrito ela vai ser aproximadamente menos 19,6 I chapéu, mais 490 K chapéu, tudo isso em newtons. Então, essa é a força, o vetor força de atrito, que, juntamente com a normal e com a peso, fazem com que a pessoa ande junto com o rotor e não se desloque verticalmente. Tá? Então, agora, só para encerrar, vamos considerar uma última questão aqui, que é a seguinte. Qual que deve ser o coeficiente de atrito estático mínimo para que a pessoa não deslize depois que o rotor atingiu a velocidade máxima, né? Então, lembra que ele começa parado e ele atinge aquela velocidade angular máxima de 5π sobre 4. Tá? Nessa velocidade máxima, depois que ele atinge essa velocidade máxima, ele não acelera mais, ele não tem mais uma aceleração angular. Tá? E a gente quer saber, nessa situação, qual tem que ser o coeficiente de atrito estático mínimo. Né? Se eu reduzir demais esse coeficiente de atrito, a pessoa vai deslizar.
Então, vamos analisar essa situação. Essa situação é um pouco mais simples, porque eu não tenho mais aceleração angular. E a minha velocidade já é a minha velocidade final, que é 5π sobre 4 radianos por segundo. Tá? Eu não tenho mais uma velocidade angular, ou desculpa, uma aceleração angular, eu tenho só uma velocidade angular. Né? Então, se a gente voltar para os resultados aqui de cima, a gente vai ver que, como alfa é zero, a força de atrito não vai mais ter componente em x, mas ainda vai ter que ter a componente em z para cancelar a força-peso. E a força normal vai ser dado pelo ômega final aqui, que é 5π sobre 4. Tá? Então, o que a gente tem de resultado é que a força de atrito tem que ser igual em módulo, né, a força-peso, e a força normal tem que ser igual a m ômega quadrado r. Tá? E esse ômega é o ômega final, 5π sobre 4. Se eu substituir os valores aqui, isso aqui vai dar 2.313 newtons, isso aqui 490 newtons. Mas a gente sabe que para o atrito estático, ele tem um limite máximo. Né? O valor dele não é fixo, mas tem um limite máximo antes que o corpo comece a deslizar. E esse limite máximo é dado pelo coeficiente de atrito estático vezes a normal. Tá? Então, o coeficiente de atrito estático, ele tem que satisfazer essa relação aqui. Tá? Então, o menor valor que a gente pode ter vai ser justamente o valor da normal, que é 490, o valor da força de atrito sobre o valor da normal, que é 2.313. Isso dá aproximadamente 0,21. Tá? Então, esse é o coeficiente de atrito estático mínimo necessário para manter a pessoa presa, flutuando no rotor, né? Para que a força de atrito cancele a força-peso. Tá bom? Então, esse foi um problema onde a gente considerou o caso onde a gente tem uma aceleração angular. A gente viu como essa aceleração angular, né? A gente já tinha visto isso, mas a gente usou o conceito de que a aceleração angular, ela gera uma aceleração centrípeta e uma tangencial. E a partir disso a gente conseguiu determinar quais que devem ser as forças que atuam em uma pessoa no rotor para impor esse movimento nela, para fazer com que ela tenha essa aceleração angular. Né? E a gente viu que era um sistema complicado, né? A gente tinha normal, força de atrito, peso, a força de atrito tinha uma angulação, certo? Então, usando todos esses conceitos, a gente consegue determinar essas propriedades do movimento. Bom, então isso encerra algumas propriedades básicas de cinemática rotacional. Na próxima aula a gente vai discutir energia cinética de rotação. Tá bom? Por essa aula era isso. Tchau, tchau.